Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Bechara e esse aqui é mais um vídeo do canal Aprendendo com Dados. No vídeo de hoje a gente vai entender como o neurônio artificial funciona, o que é um neurônio artificial, qual que é a lógica, como a gente consegue fazer uma inteligência artificial aprender coisas. A gente vai entender o racional, então é um vídeo bem básico para quem está querendo entender e ingressar no mundo da ciência de dados, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que um cientista de dados faz, né? Qual que é o trabalho do cientista de dados lá nas empresas, nos laboratórios, etc. E a resposta é muito simples: modelos. O trabalho de um cientista de dados, se a gente pudesse resumir em linhas gerais, é entregar um modelo para resolver algum problema. Tá bom. E o que são modelos então, né? Fica a dúvida agora. Você vê que uma dúvida vai chamando outra. Bom, os modelos, eles ajudam a gente a responder perguntas. Então, quando eu tenho um problema do tipo, quantas vendas a empresa vai fazer mês que vem? Quantos filmes um usuário vai assistir na minha plataforma mês que vem? Qual é o estoque que eu preciso ter? Todas essas perguntas, e às vezes muito difíceis, elas precisam de respostas para que o negócio, para que as empresas consigam lucrar e conseguir tomar decisões de maneira mais certeira, mais confiante, né? A gente tem vários exemplos hoje em dia de empresas que usam muitos dados e elas estão dominando o mercado. Você vê várias startups, Nubank, a Netflix. Então você vê Nubank contra outros bancos. O Netflix, né, dominou o mercado de filmes, não existe mais uma Blockbuster, não existe mais locadoras, né? Você vê várias startups aí dominando os dias de hoje porque elas usam muitos dados para tomada de decisão, tá bom? Então, vamos lá, eu vou entrar mais a fundo e vou explicar o que é um modelo para vocês entenderem. Aqui a gente está vendo, né, o famoso sorvete. É aquela formulinha de física que a gente aprende lá no ensino médio, tá bom? S é igual a S0 mais VT. Se você não sabe o que é isso, você não está familiarizado com isso, não faz mal. Eu vou explicar aqui a lógica da coisa, tá bom? Mas imagina que a gente tenha o seguinte problema. A gente tem um carro andando na estrada e a gente quer construir um modelo que responda a seguinte pergunta: onde esse carro está? Eu quero fornecer um tempo, eu quero falar, onde o carro vai estar no tempo igual a 1 hora? Ele vai estar onde? No tempo igual a 2 horas, ele vai estar onde? Eu quero saber onde o carro está. É um problema bem simples, né? Como que eu faria isso? Então vamos lá, aqui a gente tem um exemplinho em que a gente tem um carro que está andando a 10 metros por segundo. Você vê que a cada segundo, no t igual a 0, ele está aqui na posição 20, vamos considerar aqui um ponto do carro, que é bem a pontinha aqui do carro, bem o comecinho do carro, tá bom? Quando a gente vê, depois de 1 segundo, ele está na posição 30, aqui a pontinha do carro está na posição 30, e assim por diante. O que está acontecendo aqui? O carro está andando 10 metros por segundo, tá? O pessoal da física já modelou esse problema porque eles sabem que se um veículo está numa velocidade constante e ele parte de uma posição inicial, que a gente chama de S0, por isso que é esse S0 aqui, a gente consegue encontrar aonde o carro vai estar exatamente, dado o tempo. Então a gente tem uma fórmula aqui, Dado esse tempo aqui, que é a minha variável de entrada, eu estou fornecendo, eu quero no tempo igual a 3 segundos, por exemplo, eu vou conseguir encontrar a posição S, o space aqui, a posição S desse carro. Isso aqui é um modelo. Isso aqui, ele é uma função matemática, tá bom? Lembrando, então o modelo, ele pode ser representado como uma função matemática que tenta explicar o comportamento de algum fenômeno. E aqui o fenômeno é o carro andar, tá bom? Então perceba, eu tenho um dado de entrada, que é o tempo, né? E tenho um dado de saída, que é a posição do carro. O modelo é basicamente isso. A gente vai ter aqui o modelo, a gente vai ter essa caixinha roxinha aqui, que é o nosso modelo, e ele vai receber um X de entrada e ele vai devolver um Y de saída. O Y é a resposta, né? É o que a gente quer tentar encontrar. Se o nosso modelo for bom, o nosso Y vai falar, vai nos responder algo coerente, algo que condiz com a realidade, tá bom? Voltando no nosso problema, o T é a entrada, esse T aqui é o tempo, e o S é a saída. É o que a gente quer, a resposta, tá bom? Só que tem um detalhe.
Esse modelinho que eu mostrei para vocês agora, ele é um modelinho muito simples, porque é um problema simples, né? O veículo está numa velocidade constante, né? É difícil até acontecer isso na vida real, né? Quando a gente está falando da vida real, os problemas eles são mais difíceis, né? Então a gente quer responder perguntas do tipo quantas vendas eu vou fazer no próximo mês? Qual é o comportamento de determinado usuário? Será que meu usuário prefere isso ou aquilo? Ou então coisas que são muito mais difíceis da gente conseguir modelar analiticamente. Analiticamente com uma formulinha já que vai dar o resultado certinho. Então, será que a gente consegue criar um modelo, por exemplo, que consegue diferenciar gatos de cachorros? Tá, isso parece ser um exemplo meio estranho, né? Por que eu quero fazer isso? É só para dar um exemplo para vocês, tá? Como que a gente conseguiria fazer isso? Porque encontrar a diferença de gato e cachorro não é tão trivial. O computador conseguir diferenciar isso não é tão fácil assim. E é esse o exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Para isso a gente precisa de dados, tá? Porque como que o modelo aprende? O modelo na ciência de dados, ele vai aprender com exemplos. É como se eu falasse assim, ó. Imagina que o modelinho é uma inteligência artificial, tá bom? E eu vou mandar entrada, vou mandar x's para ele, o nosso xzinho de entrada, que são os dados daquele animal, por exemplo, de um determinado animal, e ele vai me devolver uma saída. Nesse caso, a saída é gato ou é cachorro, tá bom? O que acontece? Conforme eu vou mostrando exemplos para ele, eu falo, ó, eu tenho um gato aqui que é tanto, ele é assim, assim, assado, e ele é um gato. Eu tenho outro animal que ele é assim, assim, assado, e ele é um cachorro. Conforme eu vou mostrando exemplos, o modelo ele começa a aprender os padrões que diferenciam gatos e cachorros, e ele começa a ficar esperto. Calma que logo logo você vai entender como que isso funciona, tá bom? E por isso que a gente precisa de dados. Então vamos lá, no nosso exemplo, eu construí uma tabelinha aqui que é a seguinte, eu tenho o peso, então eu tenho essas duas características aqui, ó, o peso do animal e o tamanho do rabo do animal. E a resposta, qual animal é. Então aqui são os nossos x's, o peso e o tamanho do rabo são os x's, e aqui qual é o animal é a nossa resposta. Será que eu consigo, através do peso e através do tamanho do rabo do animal, treinar uma inteligência que consegue diferenciar gatos de cachorros? Perceba, eu estou usando aqui essas características, porque eu acredito que essas características consigam definir o que é um gato e o que é um cachorro. Porque eu, Diego, acredito que cachorros podem ter rabos menores e gatos podem ter rabos um pouco maiores. O tamanho dos rabos dos gatos geralmente é mais constante, né? Geralmente tem o mesmo comprimento. Enquanto que de cachorro, você vai ter cachorro com rabo pequenininho, você vai ter cachorro com rabo um pouco maior. E eu acredito também que o peso de um gato é menor na maioria das vezes do que a de um cachorro. Então eu acredito nisso e eu acredito que essas duas variáveis vão conseguir definir a diferença de gatos e cachorros, por isso que eu estou usando elas, tá bom? Então construímos essa tabela, ó. Então a gente tem um exemplo aqui, um animal tem peso 2 kg, tem o tamanho do rabo 30 centímetros e é um gato, né? Tem um outro aqui, tem peso 2 quilos e 300 gramas, 27 centímetros e também é gato. Um outro aqui, ó, 3,4 quilos, 12 centímetros e é um cachorro. E assim por diante, tá? Será que a gente consegue então criar um modelo que diferencia as características de um gato e de um cachorro? Ou seja, quando eu passar uma informação nova para ele, ele vai conseguir acertar se é gato ou se é cachorro sem saber o resultado. Será que ele consegue? Então vamos colocar isso aqui no gráfico para a gente entender um pouco melhor como é que ele vai fazer isso, tá bom? Aqui nesse gráfico eu coloquei exatamente esses mesmos pontos, tá bom? Esses mesmos pontos aqui da tabela estão aqui, tá? Então aqui a gente tem o tamanho do rabo no eixo Y e o peso no eixo X. Então você vê, ó, os cachorros eles têm pesos maiores e rabos menores mesmo. Enquanto que os gatos, eles possuem o quê? Geralmente o peso do gato é um pouquinho menor, ele é mais leve, e o tamanho do rabo é um pouquinho maior, né? O que seria aqui aprender nesse caso? O que o modelo deveria fazer nesse caso? Ele deveria criar uma reta nesse espaço que separa as duas categorias. Ele vai conseguir colocar gatos de um lado e cachorros do outro. Você vê, se eu traçar essa reta aqui, essa retinha aqui preta, você vê que a gente consegue... Todo mundo que está acima da reta é gato, todo mundo que está abaixo da reta é um cachorro, né? E então,
Cara, a gente precisa encontrar essa reta. Mas lembrando, né? O que é a reta? A fórmula da reta. Y igual a AX mais B. Sendo que Y é aqui o eixo Y. A é um parâmetro que vai multiplicar a minha entrada X. E B é uma constante, tá bom? Essa é a fórmula da reta, tá? Só para você entender um pouco melhor. Eu tenho aqui um programinha que o Mac tem. Que a gente consegue traçar gráficos, né? Então, só para você entender melhor, a gente sabe que o Y ele é igual a um AX mais B, é o que eu estou colocando aqui na tela, né? Se eu escolher A igual a 1 e B igual a 0, olha o que vai acontecer. Essa aqui é a reta que ele desenha no gráfico, né? E conforme eu vou mudando esses parâmetros, eu vou colocar aqui X igual, o A igual a 2 e o B igual a 0 ainda. Ó, mudei a reta, né? Você percebe que conforme eu vou mudando esses parâmetros, eu vou conseguindo criar retas diferentes. Ó, 2x mais 2. O A igual a 2 e o B igual a 2. Tem essa outra reta aqui. Então, conforme eu vou variando esses parâmetros, eu consigo criar várias retas nesse espaço. E é exatamente isso que a gente vai precisar fazer aqui. Eu preciso tentar encontrar a reta, os parâmetros da reta, que vão conseguir separar os gatos de um lado e os cachorros do outro, tá? Você vê que a gente poderia ficar chutando vários valores de A e B, e aí ele ia ficar criando várias retas aleatórias, né? Então, não é uma estratégia legal a gente ficar chutando A e B. Será que existe uma estratégia melhor para a gente conseguir encontrar esse A e esse B? Existe, depois eu vou falar disso num próximo vídeo. Eu vou ensinar vocês a regressão logística e como a gente aprende esse A e esse B para virar, para conseguir os parâmetros ideais que tentam dividir o nosso problema, tá bom? Mas não é o caso agora. Então, vamos lá, um exemplo. Vamos supor que a gente conseguiu encontrar lá a reta bonitinha que separou gatos de um lado e cachorro do outro. Quando eu encontro um animal desconhecido, um animal novo, que eu sei o peso dele, eu tenho os dados dele, eu consegui fazer uma leitura desse animal. O peso dele é 1,5 quilos e o tamanho do rabo é 20 centímetros. O que acontece? Eu vou colocar esse animal novo aqui no meu gráfico e ele vai cair de um lado. Dependendo do lado que ele cair, ou ele é um gato ou ele é um cachorro. E é simples assim, perceba, o modelo é exatamente isso. Eu vou passar as características do animal que a gente conseguiu medir, e com essas características eu vou passar para o meu modelo, ele vai ver em qual lado do gráfico cai e vai falar, ó, é um gato. Vai responder o Y, que é um gato ou é um cachorro, tá bom? Tá bom. Então, como que a gente encontra, né, esses parâmetros A e B que dividem os animais? Existem várias técnicas, né, inteligentes para a gente conseguir fazer isso. Afinal, é errando que se aprende, né? Eu sempre falo isso porque com o modelo é a mesma coisa. A gente usa o erro do modelo para treinar os parâmetros dele e fazer ele aprender em direção ao caminho certo. Mas isso é o tema para um próximo vídeo, porque é um assunto mais aprofundado, tá bom? Então, perceba, uma tentativa é a gente ficar chutando valores aleatórios aqui. Eu vou ficar chutando várias retas, vou criar várias retas e vou tentar encontrar uma reta que divide. Se dividir, ok, senão eu jogo essa reta fora. E eu vou ficar fazendo isso várias vezes, até eu encontrar uma reta. Perceba, nesse problema aqui, como é um problema até que fácil, eu tenho poucos dados, eu tenho poucas variáveis, é um problema fácil, eu conseguiria ficar chutando, uma hora eu ia encontrar uma reta aqui que divide os dois grupos. Mas num problema mais difícil, onde eu tenha muitos dados, onde eu tenha muitas variáveis, muitas características, né, dos meus animais, por exemplo, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer essa abordagem de sair chutando para ver se a gente encontra, tá bom? Então tem essa outra técnica que eu vou explicar em outro vídeo. Vamos pro tema então do vídeo, que é, agora que você já sabe essa introduçãozinha que eu dei, o que é um neurônio artificial de fato? Vamos começar pelo que é um neurônio, né? O neurônio é uma célula nervosa que a gente tem no nosso sistema nervoso, que ela consegue transmitir informação, ela transmite através de impulsos elétricos. Então a gente tem aqui, ó, no corpo celular aqui, a gente tem os dendritos, né? E esses dendritos, eles recebem dados de entrada. Cada dendrito desse vai estar conectado num outro neurônio e vai receber dados de entrada. É como se a minha entrada viesse aqui dessa parte, né? Ele vai fazer um processamento do sinal aqui, do impulso elétrico,
e vai devolver saídas, ou uma saída ou várias saídas. Nesse caso aqui a gente tem 3 saídas. Então isso é um neurônio. Tá, e o que então é o neurônio artificial? Usando esse neurônio, né, o neurônio do corpo humano, o neurônio do sistema nervoso, a gente conseguiu fazer a gente resolveu replicar, né, tentar replicar esse modelinho de uma maneira computacional, né? E o que é o neurônio artificial? É isso aqui. Meu Deus do céu, eu vou fechar o vídeo e desisto. Calma, calma, porque você vai entender cada passo daqui desse esquema, tá bom? E você vai ver que você vai entender, tá bom? O neurônio artificial nada mais é do que a representação daquela reta que a gente estava vendo lá que divide gatos e cachorros. Você não acredita ainda, mas você vai ver que é. Então vamos lá. Aqui a gente tem os x's, que são os dados de entrada. Lembra lá no problema do gato e cachorro, a gente tinha o peso e o tamanho do rabo. É a mesma coisa. Cada x desse aqui vai ser uma característica diferente do nosso animal, tá? Então tá bom, eu sei que são os x's. Cada x está conectado com um W desse, né? Você percebeu? O x1 tem um W1, o x2 tem um W2. O que são os Ws? Os Ws são os pesos, tá? Por que W? Porque weight em inglês é peso. E por que peso, né? Lembra da reta que a gente tinha os parâmetros A e B lá da reta, que a gente tentava encontrar? Os pesos aqui são exatamente esses parâmetros. São as variáveis que vão multiplicar o x. Lembra lá na nossa equaçãozinha da reta que eu tenho 2 vezes x mais 2, né? Perceba, eu tenho esse número que multiplica o x, né? Se eu tivesse x1, x2, x3, eu teria que ter cada númerozinho que multiplica a sua variável de entrada. Tá, mas mesmo assim ficou meio contraintuitivo ainda, não entendi direito o que é esse W. Pense o seguinte, o W, ele é um número que vai multiplicar a sua entrada. E por que chama peso? Porque a gente consegue interpretar esse W como se ele fosse a importância dessa variável de entrada. No nosso cérebro também é assim. Esse que é o interessante. Quando você vê, por exemplo, um guarda-chuva, né, preto, você vê um guarda-chuva preto, como é que você consegue diferenciar esse guarda-chuva de um guarda-sol, por exemplo? Você vê o ambiente que ele se encontra, você vê o cabo dele, se tem aquela curvinha ou se não tem. Mas você percebe que a gente consegue, o nosso cérebro ele encontra pesos, ele encontra a importância de algumas variáveis para conseguir calcular a probabilidade daquele guarda-sol ser um guarda-sol mesmo ou ser um guarda-chuva. Você consegue perceber isso? O nosso cérebro faz isso. Então a gente está tentando imitar esse comportamento aqui. É como se a gente estivesse falando, para o peso do animal, lá voltando no problema de gatos e cachorros, né? O peso ele vai ter uma importância para definir qual que é o meu dado de entrada. Qual que é o meu dado de saída, né? O tamanho do rabo vai ter um outro peso, vai ter uma outra importância associada a isso. Será que a gente consegue encontrar as importâncias tais que o meu modelo vai ficar bom? O meu modelo vai conseguir acertar de fato o que é gato, o que é cachorro? Então isso que é muito interessante, né? Essa ideia dos pesos serem as importâncias das variáveis de entrada é muito legal, tá? Depois que a gente faz isso, depois que a gente tem esses pesos aqui, a gente tem essa parte aqui que é uma somatória, tá bom? Somatória é errado, tá? Meu professor de cálculo sempre falava isso. Não fale somatória, é somatório, tá bom? E a gente coloca esse bias aqui, que é a nossa constante, que não depende de nenhuma entrada. Como assim? Calma. Perceba, eu tenho um x que multiplica o w, o x1, w1, o x2, o w2. Mas lembra lá na fórmula da reta? A fórmula da reta qual que é mesmo? AX mais B, né? Então eu tenho um A que multiplica a minha variável de entrada, mas eu tenho um B aqui sozinho. Esse B que fica sozinho é o bias, tá bom? Por isso que a gente coloca ele. Porque, se a gente não tivesse o bias, a gente só ia conseguir encontrar retas que passam ali no ponto inicial, né? No 0, 0, Perceba, eu vou ficar mudando aqui os valores do A, Vou colocar 3, depois eu vou colocar, sei lá, 0,5... Você vê, conforme eu vou mudando o A, mas eu deixo o bias sempre 0, a minha reta sempre vai passar naquele ponto. Ela só consegue mudar a angulação dela. E eu não quero que ela mude só a angulação. Eu quero que ela consiga andar para cima, para baixo, para um lado, para o outro e fazer qualquer tipo de reta. Por isso que o bias é importante, tá bom?
Então, eu vou somar tudo isso aqui. Então, perceba, ó, eu tenho o x1 que multiplica o W1, aí depois eu vou somar todos os x1, W1, mais x2, W2, mais x3, W3, até o XMWP aqui, não sei porque ele colocou P, mas poderia ser XMWM. E aí, depois de tudo isso, eu ainda somo com esse bias, que é esse termo independente, né? Para a gente conseguir ter as retas mudando de lugar. Transladando, né? Então, o que acontece? Quando a gente soma tudo isso, soma todas essas multiplicações, a gente vai ter o nosso UK. E a gente passa o nosso UK por uma função de ativação. Calma que daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é essa função de ativação e por que de tudo isso. Você vai entender, tá bom? E a gente vai ter então a nossa saída tão esperada, se é gato ou se é cachorro. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para você entender, tá bom? Digamos que eu tenho um animal lá de 1,5 quilos, tá? E o tamanho do rabo dele é 20 centímetros. E eu vou escolher o W1, o W2 e o bias aleatoriamente. Depois você vai entender por que aleatoriamente. Mas primeiro só aceita. Eu vou inicializar ele com números aleatórios. Cada um vai ser um número aleatório que eu vou escolher. Eu vou falar, ó, qualquer coisa aí, tá bom? Nesse caso aqui eu coloquei 1, meio e 1. Só para facilitar a conta, tá bom? Vamos calcular o nosso UK. Lembra, quem que é o UK? Ele vai ser o W1 vezes x1, o W2 vezes x2, soma tudo, coloca o bias junto, soma o bias junto, e aí eu vou ter o meu UK. Então, quem que é o UK? Ele vai ser 1,5, que é o meu peso, meu x1, vezes o W1, que é 1, então 1,5 vezes 1, mais 0,5 vezes 20, porque 0,5 é o W2 vezes 20, que é o x2, tá bom? Mais o bias, que é 1. Quando a gente soma tudo isso aqui, a gente tem 12,5, tá bom? Tá bom, então eu consegui agora, dadas as características do problema, né? Dado o tamanho do rabo, dado o peso, eu consegui com esses pesos aleatórios aqui, chegar nesse número, 12,5. Você deve estar perguntando, Diego, que raio é isso? Para que você está fazendo isso? Que é esse 12,5? 12,5 não significa nada pra gente, o que a gente quer saber é se é gato ou se é cachorro, né? Você tem razão. Só que a gente está construindo uma arquitetura, a gente está construindo um neurônio artificial que vai conseguir aprender depois o que vai ser um gato e um cachorro, tá bom? Perceba, de início ele é burro, tá? Por quê? Porque os pesos são aleatórios. Como eu inicializei com pesos aleatórios, é como se ele fosse chutar, né, a princípio. Então calma que você já vai entender. A gente chegou nesse UK aqui que é 12,5, né? E aí esse 12,5 ele não quer dizer nada pra gente. Para isso que serve a função de ativação. Porque o que eu quero é saber se é gato ou se é cachorro. Eu preciso de um número ou 0 ou 1. Sim, não, gato, cachorro. Eu preciso de números, né, binários, né? Uma coisa sim ou não, né? E não 12,5. O que eu faço com esse 12,5? Esse que é o interessante, né? Com esse 12,5, ele vai ser a entrada de uma função que a gente chama de função de ativação. Lembra, você já sabe o que é função. A função ela recebe uma entrada e ela gospe uma saída. A função de ativação ela vai receber esse UK, que vai ser a entrada, e a saída vai ser um número entre 0 e 1. É como se fosse assim... Eu vou pegar uma função matemática que existe lá, que está lá na prateleirinha das funções matemáticas, que o povo da matemática dá pra gente, e vou eu vou dar um número de entrada que pode ser qualquer valor real, 12,5 é um valor real, vou mandar para essa função de ativação e essa função vai me devolver um número que vai estar com certeza entre 0 e 1. Uma função de ativação bem conhecida é a função logística. Então ela tem essa cara aqui, ó, a regressão logística. Ela tem essa cara aqui. A gente vai mandar um número, ó, perceba o eixo x aqui, que é o meu dado de entrada. Ele vai ser um número qualquer, número real qualquer. No nosso caso é 12,5, mas vamos supor que fosse 2, certo? E ela vai me devolver o quê? O que está no eixo y, tá? É um número entre 0 e 1, ó. Perceba, ela vai sempre do 0 até o 1. Vai sempre estar entre 0 e 1, tá bom? Nesse caso, se o meu UK tivesse dado 2, ele ia ter me respondido aqui algo próximo de 0,85, algo do tipo, tá bom? 12,5 tá bem pra lá, né? Você vê que ele tá bem aqui pra cá, com certeza ele ia responder 1 como resposta.
Então é para isso que serve a função de ativação. Olha que interessante, olha que mágico isso, gente. Isso aqui é muito legal, isso me fascina. A gente criou uma estrutura aqui que consegue receber dados de entrada, né? Eu vou multiplicar esses dados de entrada por números que a princípio são aleatórios, tá? Vou somar esses números todos aleatórios, essa combinação toda aqui, e vou encontrar o UK. Depois que eu encontrei o UK, eu vou passar ele numa funçãozinha, que é a função de ativação, e eu vou ter 0 ou 1 como resposta. A gente define geralmente uma regra que é assim, se for acima de meio, ou seja, se ele cair desse lado aqui, vai ser, eu vou considerar a resposta como sendo 1. Se for abaixo de meio, eu arredondo a resposta como sendo 0. É como se eu arredondasse a resposta. Vamos supor, se caiu aqui no 0.85, eu arredondo para 1. Se caiu aqui no 0.25, eu arredondo para 0, entendeu? E com isso a gente consegue, a gente tem um sistema aqui, dado a minha entrada, eu consigo calcular uma saída. Perceba, a princípio esses pesos são aleatórios, então a minha saída é aleatória, tá bom? É como se a minha rede, como se o meu neurônio fosse burro, ele não sabe diferenciar um gato de um cachorro ainda. Eu vou colocar lá um dado de entrada, ele sempre vai cuspir alguma coisa aleatória. Ah, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, mas ele não sabe se é ou se não é. Para isso servem os dados, tá bom? Porque eu vou começar a mostrar exemplos para minha rede, para o meu neurônio, e ele vai conseguir ajustar esses pesos. Será que existem pesos tais que, quando eu encontrar eles, a minha rede vai começar a responder sempre a resposta certa? O que é um gato realmente é um gato, o que é um cachorro vai ser um cachorro mesmo. Será que existem esses valores? Aqui no nosso exemplo existem, né? Você vê que se ele encontrar essa reta aqui, ou seja, os Ws, os parâmetros, os pesos, que dividem esse problema entre gatos e cachorros, ele vai conseguir responder a resposta certa. Porque quem estiver acima, lembra, quem estiver acima do 0.5 lá, que é o nosso valor que a gente escolheu, vai ser gato, por exemplo, quem estiver abaixo do 0.5 vai ser um cachorro, entendeu? E antes da gente terminar, tem uma coisinha que é isso aqui. O Google Playground, tá bom? Eu coloquei aqui para não esquecer de mostrar isso aqui para vocês, porque é muito interessante, tá? Agora que você entendeu o neurônio artificial, o Google ele desenvolveu uma ferramenta que a gente pode começar a brincar, tá? Então olha que interessante. Eu vou escolher aqui o meu conjunto de dados, igualzinho aquele problema que a gente tinha. Gatos de um lado, cachorro do outro. Você vê que eles estão divididos de uma forma bem parecida, inclusive. Aqui são os meus x's, as minhas variáveis de entrada. Aqui a quantidade de neurônio que a gente tem. E aqui a nossa resposta, tá bom? Então eu vou colocar um neurônio só para você entender exatamente o problema que a gente tinha. Então eu coloquei aqui, ó, um neurônio. A gente tem o x e o y, que vão ser os dados do problema. Pode ser peso e tamanho do rabo, por exemplo. E a quantidade de neurônios na saída, como a gente precisa só de sim ou não, ou seja, vai ter uma reta e de um lado ou de outro, a gente só precisa de uma saída, né? É um número que vai estar entre 0 e 1. E vou colocar para rodar. Olha o que vai acontecer. Ele vai aprender e vai conseguir dividir o espaço exatamente numa retinha que divide os dois grupos. Quem cair para um lado vai ser o gato, quem cair para o outro lado vai ser o cachorro. Isso é muito legal. Será que se eu mudar o meu conjunto de dados, ele vai continuar bom? Vamos ver. Eu vou colocar aqui um conjunto de dados um pouquinho mais complicado. Vamos ver. Eu vou escolher esse aqui. Será que agora ele vai conseguir encontrar? Vamos ver. Ó, olha só. Ele está tentando encontrar, ele está tentando dividir, mas você vê que não deu certo. Por quê? Porque com um neurônio só, a gente fica muito limitado. A gente fica muito limitado a conseguir resolver problemas linearmente separáveis. Então, olha que interessante isso, né? Será que se eu adicionar um neurônio, vamos ver o que vai acontecer se eu adicionar um neurônio? Vamos ver se ele vai ficar um pouco mais inteligente? Olha só o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu separar 2 vezes. Conforme a gente vai adicionando neurônios ou adicionando variáveis de entrada, mais características do problema, ele começa a conseguir separar melhor. Então eu vou colocar mais um neurônio aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá, ó. Ele já conseguiu começar a fazer curva. Ele já começou a ficar menos linear. Por quê? Eu estou colocando mais complexidade, eu estou colocando mais neurônios. É como se cada respostinha que deu aqui vai influenciar no meu resultado final. Vamos escolher agora um pouquinho mais difícil.
Nossa, esse daqui é bem difícil. Vamos ver esse aqui primeiro. Será que ele consegue? Acho que ele não vai conseguir. O que eu vou fazer nesse caso? Opa, olha só, ele conseguiu. Na verdade, ele conseguiu. Olha que interessante, gente. Para você ver o poder disso aqui. Se eu tiver uma variável que ela tá distribuída dessa forma, né? Lembra mais uma circunferência. Você consegue treinar redes para conseguir separar os seus dados e encontrar os padrões. Isso é muito legal, né? Esse que é o poder das funções matemáticas, esse que é o poder de um neurônio artificial, por exemplo, tá bom? Então, eu vou deixar vocês... antes, vamos ver esse aqui. Será que ele consegue? Vamos ver. Esse aqui, cara, a gente vai precisar adicionar algumas outras coisas. Vamos colocar duas variáveis de entrada aqui a mais, que são os quadrados das entradas. Então é como se eu estivesse pegando o peso ao quadrado e como se eu estivesse pegando o tamanho do rabo ao quadrado. Você vê que fica bem difícil dele conseguir separar, né? Mas ele consegue. Se a gente adicionar complexidade aqui suficiente para a rede conseguir se modelar, ela vai conseguir modelar esse problema. Quer ver? Vamos ver. Olha lá, tá tentando aprender. Gente, isso me fascina, cara. Isso é incrível. A gente consegue resolver problemas muito difíceis com isso, vocês não têm noção. Vamos lá, vamos colocar x1 e x2 aqui, seno e cosseno. Vamos ver. Eu acho que está faltando complexidade da rede mesmo. A gente precisa adicionar uns neurônios aqui, talvez mais um na camada de saída. Ou então, colocar mais uma camada no meio do caminho. Vamos lá, vamos ver agora. Eita. Não, eu vou tirar. Vou tirar o seno, cosseno. É muito dado de entrada, às vezes não é muito bom, gente. Às vezes dificulta mais do que ajuda quando a gente coloca muito dado de entrada. A rede ela tem muita informação e ela não consegue convergir. Olha só ele tentando encontrar. Você vê que tá quase, né? Tá quase. Tá quase, ó. Nossa, ele tá tentando aprender esse último pedacinho aqui, ó, porque essa parte toda azul ele já conseguiu, o resto tá tudo laranja. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai entender como que esses neurônios aprendem, como que eles fazem para corrigir o erro deles, para ir em busca da perfeição, para ir aprendendo o dado correto, tá bom? A gente vai entender no próximo vídeo a regressão logística. Se você gostou desse vídeo, da minha didática, eu tô tentando ensinar para vocês da maneira como eu gostaria de ser ensinado, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida, que eu vou ter um prazer de responder aqui, tá bom? Fechou, muito obrigado e é isso.